mais animado. Ah, sofro males sem conta. Todo o meu povo está exposto ao flagelo, e meu pensamento não possui arma que nos permita uma defesa. Os frutos desta nobre terra não crescem mais à luz e felizes nascimentos não coroam mais o trabalho que arranca gritos às mulheres. Um após outro, podem-se ver os tebanos quais aves ligeiras, mais céleres que a chama indomável, precipitarem-se na região onde reina o Deus do Ponte. E a cidade perece nessas mortes sem conta. Nenhuma piedade a seus filhos que jazem no chão. Eles também são portadores da morte, ninguém geme sobre eles. Esposas, mães de cabelos brancos, todas se dirigem ao pé dos altares, suplicantes, chorando seus atrozes sofrimentos. O canto irrompe, acompanhado de um coro de soluços. Salva-nos, filha deslumbrante de Zeus, envia-nos teu auxílio radioso. Forte e bem marcado. Ares, o brutal, renuncia desta vez ao escudo de bronze. Envolvido num imenso clamor, ele vem nos assaltar, nos consumir. Ah, que ele dê meia volta, retrocedendo o caminho a toda velocidade, até a vasta morada de Anfitrite, ou até as águas da Trácia, onde não há praia hospitaleira. Se a noite deixou algo a fazer, o dia vem terminar sua tarefa. Contra esse cruel, dispara teu raio, esmaga-o, ó Zeus, Pai Senhor do relâmpago inflamado. E tu também, Deus Lício, gostaria de ver os dardos partidos de teu arco de ouro se despedaçarem, invencíveis. Para me socorrer, para me proteger, juntamente com as archotes cujo clarão Artemis ilumina, quando ela corre, saltitante pelos montes da Lícia. Invoco, enfim, o Deus do diadema de ouro, o que deu seu nome a meu país, o Deus do Evoé, Baco, do rosto púrpura, o companheiro das Mênades errantes. Ah, que ele venha, iluminado por uma tocha ardente, atacar o Deus a quem toda honra é recusada entre os deuses. Édipo sai do palácio e se dirige ao coro do alto de sua entrada. Édipo: ouço tuas preces, e a essas preces sou eu que respondo. Saibas escutar, escolher minhas palavras, saibas curvar-te às ordens do flagelo, e terás o reconforto, o alívio esperado de tuas penas. Falo aqui como um homem alheio ao relato que ele acaba de ouvir, alheio ao próprio crime. Eu não poderia sozinho levar adiante minha investigação, a menos que dispusesse de algum indício. E como sou de fato um dos últimos cidadãos inscritos nessa cidade, é a vós, é a todos os tebanos que dirijo solenemente este apelo. A todo aquele dentre vós que souber, sob o braço de quem tombou Laio, o filho de Labidaco, ordeno revelar-me tudo. Se ele teme por si mesmo, que se livre sem glória da culpa que lhe pesa. Não sofrerá nenhuma violência e partirá daqui em plena segurança. Se ele sabe ser outro, o assassino, ou mesmo um homem nascido noutra terra, que não guarde o silêncio, eu lhe pagarei o preço de sua revelação, acrescido de minha gratidão. Mas se quiserdes permanecer mudos, se um de vós, temendo por um dos seus ou por si mesmo, furtar-se a meu apelo, sabei nesse caso como pretendo agir. Seja quem for o culpado, proíbo a todos neste país, onde tenho o trono e o poder, que o recebam, que lhe falem, que o associem às preces e aos sacrifícios, que lhe deem a menor gota de água lustral. Quero que todos, ao contrário, o lancem para fora de suas casas, como a imundície de nosso país. O oráculo Augusto de Delfos há pouco me revelou isso. Eis como pretendo servir ao Deus e ao morto. Rogo aos céus que o criminoso quer tenha agido a sós, sem se trair, ou com cúmplice, tenha uma vida sem alegria, vivida miseravelmente,
como um miserável. E se porventura viesse a admiti-lo conscientemente em meu lar, que eu sofra todos os castigos que minhas imprecações lançaram sobre outros. Tudo isso intimo-vos a fazê-lo por mim, por Apolo, por esta terra que se extingue, privada de suas colheitas, esquecida de seus deuses. Édipo desce em direção ao coro, num tom mais familiar, mas que se anima e se amplia aos poucos. Sim, ainda que não tivesseis recebido esse aviso dos deuses, não seria decente para vós tolerar semelhante mácula. O melhor dos reis havia desaparecido. Cumpria levar as investigações a fundo. Vejo-me nesta hora de posse do poder que ele teve antes de mim, de posse de seu leito, da mulher que ele já havia tornado mãe. Filhos comuns seriam hoje mais um laço a nos ligar, se a infelicidade não houvesse golpeado sua raça, mas foi preciso que a sorte viesse se abater sobre a sua cabeça. Sendo assim, eu é que lutarei por ele, como se ele tivesse sido meu pai. Nisso, empregarei todos os meios, tamanho é o meu desejo de descobrir o autor deste crime, o assassino do filho de Labdaco, do príncipe descendente de Polidoro, do velho Cádmo, do antigo Agenor. E a todos que se recusarem a executar minhas ordens, peço aos deuses que não deixem a terra dar-lhes a colheita, não deixem nascer filhos de suas mulheres, mas que os façam perecer desse mal que nos atinge ou de um outro pior. Ao contrário, a todos vós, tebanos, que obedecerem à minha palavra, desejo que encontre como auxílio e companheira a justiça e os deuses para sempre. O Corifeu. Tu me envolvestes nos laços de tua imprecação, ó rei. Falar-te-ei como ela o exige. Não cometi o crime, tampouco saberia designar-te o criminoso, mas cabia a Apolo, ao responder-nos, dizer o que procuramos, o nome do assassino. Édipo. Dizes a verdade, mas há alguém que possa coagir os deuses a fazer o que não querem? O Corifeu. Gostaria então de dar-te um segundo conselho. Édipo. Até mesmo um terceiro, se quiseres. Vai, não hesites em falar. O Coriseu. Como o grande Apolo, sei que mestre Tirésias possui o dom da clarividência. Recorrendo a ele para conduzir essa investigação, teríamos informações muito exatas, rei. Édipo. Mas tampouco negligenciei esse meio. Creonte falou-me dele, e já é estranho que ele ainda não tenha chegado. O Corifeu. Importa dizer bem, o resto não conta. Rumores no ar e disparates. Édipo. Que rumores? Não há nada do que dizem que eu não queira saber. O Corifeu. Disseram que Laio foi morto por outros viajantes. Édipo. Também ouvi dizer, mas a testemunha que teria presenciado o fato não se encontra mais aqui. O Corifeu. E o criminoso, se for um pouco suscetível ao temor, há de querer fugir diante de tuas imprecações. Édipo. Quem não tem medo de um ato, menos medo terá de uma palavra. O Corifeu. Mas há alguém que pode confundi-lo. Eis que te trazem o augusto adivinho, aquele que, único entre os homens, carrega em seu seio a verdade. Entra Tirésias, guiado por uma criança. 2 escravos de Édipo os acompanham. Édipo. Tirésias, tu que percebes tudo, tanto o que se ensina quanto o que permanece interdito aos lábios humanos, tanto o que há no céu quanto o que há na terra. Sabes, mesmo sendo cego, do flagelo que assola Tebas. Cremos que somente tu, Senhor, poderás nos proteger e nos salvar contra ele. Com efeito, Apolo,
Se nada soubestes por meus enviados, Apolo, consultado, nos deu este conselho: há um único meio para nos livrarmos do flagelo, é descobrir os assassinos de Laio, para em seguida fazê-los perecer ou exilá-los do país. Não nos recuses, pois nem os conselhos que as aves inspiram, nem os sinais da ciência profética, e salva-te, a ti e a teu país. Salva-me também, salva-nos de toda mácula que a morte nos pode afligir. Nossa vida está em tuas mãos. Para um homem, não há mais nobre tarefa que ajudar os outros na medida de sua força e de seus recursos.